Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para quem está vendo essa aula, ou se está vendo à tarde ou boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, África e Aspectos Econômicos. Eu vou gravar esse capítulo em 2 aulas, dessa semana e na próxima, então eu gravo a segunda parte e mando para vocês. Tá? Então nós já falamos de aspectos naturais, aspectos sociais, questões da colonização, né, das consequências históricas da colonização europeia no continente africano. E isso reflete em questões econômicas, né? Porque a gente sabe dos grandes problemas estruturais que os países africanos apresentam por conta desses conflitos e desse colonialismo que houve lá no século XIX na África. Tá? Vale lembrar também que muitos desses países africanos, a maioria deles, só se tornaram independentes a partir da década de 1960. Tá? Então não faz muito tempo que esses países são independentes. Vejamos o Brasil já é independente desde 1822. Estamos caminhando ao desenvolvimento. Agora, quando a gente compara esses países independentes desde 1960, então a gente entende muito dessas questões estruturais, econômicas que tem muita falta desse desenvolvimento nos países africanos. Vamos ver alguns aspectos econômicos? Começa lá na página 291, tá? Então, capítulo 4, aspectos econômicos. A economia africana, de maneira geral, é organizada de forma simples. Isso é bem importante a gente entender. Com baixo uso de tecnologia. Então, uma das coisas que caracterizam, tá, a economia africana é que ela não apresenta estrutura tecnológica no campo, por exemplo, ou nas grandes indústrias. Então, isso gera uma baixa produção. Tá? O campo sofre limitações em razão das extensas áreas áridas e semiáridas. Ainda tem a questão do clima. A exploração mineral padece com a falta de investimento, situação semelhante à dos transportes. A indústria carece de investimentos, de fontes energéticas, de tecnologia e de mercados com maior poder aquisitivo. O problema aqui da África não é os recursos minerais, porque ela tem muitos recursos minerais. O problema é a extração desses recursos, o transporte deles. Então a África não é pobre, tá? O problema dela é a estrutura que não se desenvolveu ainda. Tá? Agropecuária. Então a gente tem aqui 3 grandes formas de produção rural. A de subsistência é a primeira que nós vamos ver. É voltada para a alimentação da população pobre. Subsistência é a sobrevivência. Tá? Então seria um tipo de produção ali voltado mesmo para a alimentação da população. Tá? É uma policultura, produz muitos tipos de alimentos, entre eles o sorgo, mandioca, feijão, pimenta, inhame e batata. Tá? É produzida em pequenas propriedades, então essa subsistência não se expande muito, né, nas áreas, é uma área rural, mas não tem muitas propriedades que fazem esse tipo de produção. Sem emprego da tecnologia, talvez a coisa que mais interessante, marcante, é que não usa tecnologia, então o cara trabalha lá, é a mão mesmo, tá? É o braço ali que vai fazer essa produção. Só uma coisa de curiosidade, o sorgo, tá? É um grande cereal, um dos cereais mais produzidos do mundo, mas a gente não tem no Brasil. Ele é comum mais ali na região da África e da Ásia. É um tipo de milho vermelho, tá? Desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. As folhas até são bem parecidas com o milho nosso, mas são diferentes os grãos. Sobre essa questão da subsistência, a África enfrenta, até inclusive atualmente, nesses dias de hoje, a questão das pragas, como os gafanhotos, como vocês estão vendo aqui. Ó. A falta de ajuda governamental a esses agricultores de subsistência é agravado pelas secas prolongadas, que ocorrem em grande parte do continente, pela ocorrência de diversas pragas, destacadamente os ataques por nuvens de gafanhotos alados. Então, metade do norte da África é constantemente ameaçado por essa praga. Como eu disse, tá? Eu peguei um site, uma informação desses sites, em que atualmente, enquanto nós estamos passando por essa pandemia, que já chegou à África, eles estão lidando com a pandemia e com essas pragas. Tá? A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, continua com um projeto de conter o aumento dos gafanhotos no deserto da África Oriental. Apesar das restrições de movimento pessoal, a galera não está podendo sair, ter contato, assim como nós aqui, mas eles precisam conter essa praga. Por quê? O surto dos gafanhotos no deserto continua a ser alarmante e representa uma ameaça sem precedentes à segurança alimentar.
E se não há alimento, como é que eles vão, né, comer, como é que eles vão se alimentar ali? Então é uma questão muito complicada. Aonde que está acontecendo isso? Etiópia, Quênia, Somália, Sudão do Sul, Uganda e Tanzânia. São os países, inclusive, com menor IDH na África. Tá? Então é uma questão muito complicada. Outro tipo de agricultura, de agropecuária, é a comercial. Ela é voltada para atender, mesmo de forma precária, os mercados consumidores das cidades. Aqui, tá, gente, também ela não é mais moderna que a de subsistência, não ocupa grandes propriedades e não emprega tecnologia. Então, eles conseguem produzir sim, mas apenas ali para a questão do mercado local. Tá? Esse é o grande problema da África, desses países não conseguirem trazer a tecnologia para o campo. E a plantation, tá? Eu esqueci de colocar uma imagem aqui, mas a plantation ela existe desde o século XIX na África, porque ela foi introduzida pelos colonizadores europeus, voltados para a exportação. Mais uma forma de exploração aqui, porque eles iam lá, pegavam essas grandes plantações, grandes áreas, as melhores áreas mais férteis, plantavam, faziam o plantio ali, por exemplo, de grãos, e isso não ficava para os países africanos, ia para ser exportado e lucrado por eles. Tá? Localizam-se nas áreas de melhores solos e ocupam metade do espaço agrícola do continente. E aí que tá, muitas estão sob o controle de empresas transnacionais, que não são empresas africanas, são empresas possivelmente europeias. O que eles produzem? Algodão, açúcar, café e tabaco. E aí eu pergunto para vocês, aquela exploração lá do passado já terminou na África? Né? Então fica uma questão aí para vocês pensarem sobre isso, que os melhores solos estão sendo explorados por empresas europeias ainda. Né? Então a gente ainda tem esse processo de colonização tardio na África. Aqui vocês podem ver o mapa de produção, né? Dá para ver isso melhor na apostila. Aqui não está muito boa a imagem, porque eu tive que ampliar ela. Está na página 294. Se vocês quiserem ver né, cada produção ali de amendoim, algodão, cacau, né, a produção de pecuária extensiva, pecuária nômade. Então, ali a legenda vai indicar para vocês. Vamos resolver a atividade número 1, tá? E eu já vou terminar a aula. Então, aqui essa atividade, para a gente entender um pouco dessa questão, até que eu falei ali do espaço onde se produz as melhores coisas. Comparação da distribuição de terras agrícolas, isso em 2016. Pastagens, culturas permanentes e terras cultivadas. Na África, a maior parte das suas terras agrícolas, olha aqui, tá? Ela, 75%, né, de 100 a 25 aqui, 75% está ligado a pastagens. Se há pastagens, então é pecuária que é exercido nesse lugar. Culturas permanentes e terras cultivadas, apenas 25%. Na Europa, olha o que acontece com as terras cultivadas. É mais de 50%, e as pastagens é um número pequeno, né? Aqui está menor, ó, essa relação das pastagens. E no mundo eu tenho, né, pastagens maior também, terras cultiváveis em torno de 25%, 30%. Mas nós vamos analisar a África, tá? Então, ó, o gráfico evidencia uma significativa diferença entre a distribuição das terras agrícolas na África em relação à Europa, tendo o mundo como referência. Quais as consequências econômicas e sociais dessa estrutura agrícola para o continente africano? Tá? Então, a resposta aqui, né, a gente vê que a África ela não utiliza grande parte das suas terras agrícolas para a produção de terras cultivadas, para a produção de alimentos. Por quê? Por causa do baixo emprego da tecnologia. Tá? Então, se eles não inserem a tecnologia no campo, se não há essa tecnologia, não tem como ampliar a produção. Então, vocês podem responder. O gráfico mostra que mais de 75% do solo africano é utilizado para a pecuária, sendo que a área mais produz alimentos é menos significativa. A Europa utiliza mais da metade de suas terras para o cultivo. No continente africano, não se utiliza mais as terras para o cultivo, refletindo a pouca utilização da tecnologia e baixa produtividade. Enquanto a África não resolver esse problema, né, os países africanos não resolverem o problema da tecnologia, eles não vão ter essa ampliação. Tá? Então, eles poderiam produzir mais alimentos, resolver o problema da fome em muitos países. Tá? Mas isso, infelizmente, ainda não aconteceu. Pessoal, nós terminamos a aula por hoje. Esse conteúdo é menor. Eu vou terminar na semana que vem, como eu disse. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.